noite a todos os produtores rurais de São José do Vale do Rio Preto e de toda a região. Hoje vamos conversar com a Liliane Vidal. A Liliane, ela é médica veterinária e ela é coordenadora do Programa de Controle da Febre Aftosa no estado do Rio de Janeiro. A Liliane vai conversar hoje com a gente e vai falar um pouco de como está o controle da febre aftosa no estado do Rio de Janeiro, em especial na nossa cidade de São José. Essa é uma continuidade do nosso programa, do nosso canal, onde falamos diretamente para os produtores de São José. No canal, nós já temos uma área que é ligada à história da avicultura, a recuperação da história da avicultura de São José do Vale do Rio Preto. Temos também a recuperação, as memórias da nossa cidade. E agora fizemos essa nova parte do canal, que é onde nós falamos um pouco sobre as demandas, as principais demandas do agronegócio com os órgãos oficiais do Ministério da Agricultura, da Secretaria Estadual de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, a Liliane já está aqui com a gente. Liliane, muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa noite, seja bem-vinda e parabéns desde já pelo seu trabalho. Obrigada, Juliana. Boa noite a todos. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com um assunto que é tão importante, de tanta responsabilidade para todos e principalmente para os nossos atores aí desse contexto, que são os pecuaristas, né? Então, a ideia dessa conversa, e também dou parabéns aí para você pelo esse projeto, que é muito importante e quanto mais conversamos, mais aprendemos e mais vamos divulgando o assunto, né? Então, a conversa aqui vai ser em relação à vacinação do rebanho bovino bubalino contra a febre aftosa, né? Então, de uma forma rápida aqui, bem resumida, a febre aftosa é uma das doenças animais, uma das enfermidades animais mais contagiosa, né? Ela é difícil o controle porque o agente, ele, por inúmeros fatores, ele dificulta muito esse controle. Ele é um agente que, por exemplo, não tem barreiras geográficas, é de fácil disseminação e, com isso, torna-se bem complicado o seu controle quando numa ocorrência. Então, eu tenho falado em algumas conversas que temos, é que quando a gente pensa assim, nesse agente viral, fácil disseminação e difícil de controle, nós pensamos logo no que está acontecendo na nossa vida, né? No que nós temos aí de aula prática e que podemos, na medida do possível, comparar com a pandemia, com o Covid. Então, assim, por mais que os países sejam desenvolvidos, por mais que tenham uma medicina de ponta, que tenham técnicos, pesquisadores voltados só para isso, o quanto é difícil controlar um agente assim. Então, comparando e trazendo para a nossa realidade aqui, a febre aftosa tem essa característica também de trazer prejuízos econômicos, trazer prejuízos não só para o produtor, não só diretamente no rebanho, mas como todos que tiverem no entorno, tiverem no contexto desse foco. Então, é uma doença que afeta animais que nós chamamos animais domésticos de produção, que são os bovinos, os bubalinos, caprinos, ovinos e suínos, mas afeta também animais silvestres, como girafa, capivara, javali, elefante. Mas, assim, por uma sorte, esses animais, na sua grande maioria, eles não conseguem manter o vírus circulando no meio ambiente, o que traria muita complicação para esse controle nosso, né, no meio ambiente. Já é difícil o controle numa ocorrência em propriedade já ali, circunscrita num foco. Imagina no meio ambiente. Então, a única espécie que epidemiologicamente importante para essa disseminação no meio é o búfalo africano, que está bem distante, então deixa ele quietinho lá, vamos controlar só os nossos animais domésticos de produção, e aí o foco do programa é justamente são esses animais, os animais de produção. Normalmente, geralmente, os bovinos numa propriedade, eles manifestam sinais clínicos primeiro do que os outros animais.
E os suínos, eles são considerados hospedeiros amplificadores, ou seja, quando infectados, eles eliminam mais vírus. Então, numa propriedade que tenha suíno, com certeza, ele vai ajudar essa disseminação, a acelerar essa disseminação. No último foco, o último caso, no Brasil foi em 2006, e foi no Mato Grosso do Sul, e em seguida no Paraná. Então, ocorreu aí um trânsito de animais, que assim, é um risco muito grande, que essa movimentação de animais é considerado um dos riscos por uma reintrodução do vírus, entre outros, né? Aí nós temos aqui no estado do Rio, porto, aeroporto, que é a entrada de produtos, né, de subprodutos, que também é um risco. E aqui no estado do Rio, os últimos casos foram em 97, em Itaperuna e em Magé. Eu gosto um pouco de falar de data porque a gente tem uma ideia do tempo, uma ideia espacial, né, do tempo disso tudo. Em 1950, quer dizer, 40 anos atrás, ocorreu um marco institucional dentro do programa, que foi aqui no Rio. Foi a primeira conferência para a febre aftosa, para o controle da febre aftosa. Então, foi um marco institucional. Então, há 40 anos, a gente tem mais ou menos uma ideia de quanto essa doença é estudada, os controles, os possíveis formas de erradicar. Então, é muito conhecida. É um programa que tem um controle muito antigo. E o programa, ele tem a sigla de PENEFA. E até há pouco tempo, até mês passado, ele era chamado de Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre aftosa. Mas como erradicar e prevenir? Para que erradicar e prevenir se já não existe mais circulação do vírus? Então, toda a legislação que é antiga, ela vem sendo atualizada, e o programa hoje se chama Programa Nacional de Vigilância para a Febre aftosa. E ele tem dois objetivos. Ele passou a ser de vigilância. Até o próprio nome está dizendo para quê, qual é a nova cara, né? Qual é o novo objetivo do programa, né? Não precisamos mais erradicar, já não tem. Vamos controlar, vamos vigiar. E o programa hoje, ele tem dois objetivos principais, que é manter o status que nós conseguimos de livre da vacina, de livre do vírus. Nós somos livres da febre aftosa. Algumas áreas com vacinação e outras sem vacinação. E qual é o segundo objetivo, então? É ampliar essas áreas, essas zonas livres sem vacinação. Porque a qualidade do produto, a garantia que um país, uma área, uma zona mostra quando diz somos livres da doença e nem vacinamos, sem vacinação, garante a qualidade do produto. Então, para uma exportação, para países que exportam, eles querem isso, eles querem a qualidade do produto. Então, como eles vão comprar de um país que ainda existe uma ameaça de uma circulação do vírus? Não, a gente tem que provar que somos livres e sem vacinação. E é esse o objetivo do programa, é crescer. E nisso tem planos, tem metas, tem estratégias que está dentro de um plano estratégico. Esse plano estratégico atual, ele vai de 2017 a 2026. Com várias ações, várias programações e cronogramas que vão modificando com o tempo. Então, em 2007, assim, dentro da evolução do programa, né? 2007, Santa Catarina, lá atrás, olha quanto tempo. 2007, Santa Catarina foi reconhecida como livre de febre aftosa sem vacinação, internacionalmente. Ou seja, é o único estado do Brasil que tem esse reconhecimento internacional. Só Santa Catarina? Só Santa Catarina com reconhecimento internacional. Já em 2018, o Brasil reconheceu Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, parte do Mato Grosso e do Amazonas como livre sem vacinação, mas um reconhecimento interno. Porque é o passo a passo que está dentro do plano estratégico. Primeiro reconhece, o Ministério reconhece aqui dentro. Esses estados são livres. O próximo passo é encaminhar um pleito para a OIE reconhecer internacionalmente. Então, esses estados que eu falei agora já deram um passo à frente. O estado do Rio ainda está
livre com vacinação. Então, hoje, a Organização Geográfica do Brasil, tem uma parte que é livre com vacinação, que é onde nós estamos, no bloco 4. Tem uma parte que é reconhecida nacionalmente como sem vacinação. E tem Santa Catarina livre, sem vacinação, internacionalmente. Então, para isso, o Rio, ele precisa participar de todo esse processo e acompanhar todo o bloco. Porque o bloco que nós estamos, o Rio faz parte, é o bloco que possui mais estados, é o bloco mais comercial. Então, com a evolução dos estados, todo o bloco, ele não anda junto. Ele está junto hoje, com a mesma programação. Mas se algum estado ele avançar mais, os outros estados ficam para trás. O Rio tem que fazer o seu dever de casa, né? Cada município e o estado como um todo tem que seguir o passo a passo da programação. E então, como somos livres com vacinação, existe a programação da vacinação sistemática. Então, enquanto existir no território fluminense a vacinação dos animais, é muito importante que o produtor ele tenha consciência, tenha um entendimento do quanto é importante a participação dele nesse momento. Porque assim como nos outros estados, assim o programa ele quer avançar. Então, futuramente, fazendo o nosso dever de casa, cumprindo com todas as ações como previsto, vai deixar de ser utilizada a vacinação sistemática dos animais como a principal medida protetiva. Então, o que vai acontecer é que se a gente tira uma barreira de proteção que há anos vem funcionando muito bem, temos que levantar um outro muro de barreiras, que é a vigilância. E esse ponto é um ponto de muita atenção e de muita responsabilidade de todos. O produtor com o olhar dele, vigilante, no seu rebanho, no rebanho que ele tiver conhecimento, e o Estado com uma pronta capacidade de atender às notificações. Então, agora, nós temos que intensificar isso e muito mais quando, se Deus quiser, avançarmos para um estágio em que não precisamos mais vacinar. Mas aí vai aumentar a vigilância, vai aumentar o nosso olhar, vai aumentar a detecção precoce. Isso vai ser o ponto principal. A vigilância. Sim. Mas para eu entender, para os produtores entenderem, a importância de ser livre da febre aftosa, a importância econômica que isso traz, porque qual o impacto que pode ter? Por exemplo, a gente ainda tem que vacinar. Esse ano, a vacinação normal, né, já teve a primeira fase em maio, agora, né, em novembro já está chegando. E aí o produtor ele tem que continuar vacinando o rebanho dele. Porque caso apareça um surto, qual o problema que é a febre aftosa? Um rebanho com febre aftosa, o que isso traz de impacto para o Estado, para o produtor? Então, o problema é o seguinte, nós hoje somos livres com vacinação. Então, existe uma programação. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que vacinar se não existe um vírus? Porque existe uma programação que nós temos que cumprir. Então, até lá, nós temos que garantir que o nosso rebanho tenha o maior índice de vacinação com o maior índice de proteção animal. Então, hoje, nós estamos com essa medida de proteção. Existe um foco. Tem um foco, como você está falando. O que isso vai acarretar? Vai acarretar muito prejuízo econômico. Por quê? Você ou vai ter que sacrificar todos os animais, sacrificar os animais do foco, sacrificar os animais no entorno, interdita a propriedade, assim, não só para bovino, para propriedades que tenham animais. Então, às vezes, um produtor fala, mas eu não tenho animal, eu não preciso me preocupar com isso. Não, mas a sua propriedade que planta melancia também vai ficar interditada. Interdita tudo. É por isso que eu comparo muito com o que a gente está vivendo agora, porque assim, é um problema econômico muito grande, que envolve tudo. Assim, aonde ocorreram focos, tem fechamento de comércio, tem tudo isso envolvido.
Interdita. Enquanto não solucionar o problema de todos os animais que estão envolvidos e que tiveram contato num raio de aí até 25 quilômetros do foco, fica tudo interditado. Então, assim, a perda maior no rebanho é o econômico. Então, hoje, se a gente mantém a vacinação... então vamos manter a vacinação. Tá, beleza, vamos manter. Mas a vacinação, ela é justificada se existe um risco de circulação do vírus. Eu tenho um risco de circulação do vírus, eu vou manter meu rebanho protegido. Mas se nós estamos sem vírus, né, sem foco há tantos anos, já existe uma comprovação, não existe circulação viral, porque se existisse, todo mundo ia saber, porque rapidamente se dissemina. Então, para que manter uma vacinação? Para que justificar isso se não existe o vírus? Então, para que economicamente mantemos um status de um país com vacinação, de um estado com vacinação, se não existe circulação viral? Então, não se justifica isso. Mas também a gente tem que seguir a programação para poder retirar. Tá, pode falar. E aí, voltando então, o último caso no estado do Rio foi 2007? Foi 97. 97. 97, Então, isso já tem 23 anos. O último caso no estado do Rio de Janeiro, tá? E aí, a gente tem, de 2017 até 2026, 10 anos aí, para a gente entrar nesse processo de ir trabalhando até 10 anos para a gente conseguir tirar a vacina. Já tem 23 que não tem caso, e a gente ganhou 10 aí para trabalhar para conseguir tirar a vacina. Porque o plano estratégico, ele não é um plano de retirada de vacinação. Ele não é isso. A suspensão da vacinação é um dos itens do plano. Estruturar o sistema de defesa é um dos itens. Porque, como eu falei, se você retira a vacinação, você tem que estar com a vigilância. Para você ter vigilância, você tem que ter estrutura do serviço de defesa para um pronto atendimento. Você tem que ter emergência, um surto, alguma coisa que correr. Então você imagina que, por exemplo, nós lá temos 42 ações que o Estado tem que executar. Então, um fundo agropecuário que seja indenizatório no caso de um foco, isso tudo são ações que nós temos que fazer. Análise de risco, no Estado, qual seria o risco principal? Então, o que nós vamos fazer para que isso não seja um risco? Porque o risco, quando não existe o vírus, o risco da reintrodução é o risco da reintrodução e da disseminação. Porque os animais, eles teoricamente, eles têm uma memória, né, de anticorpos, uma memória aí de defesa. Mas que com o tempo, isso vai reduzindo e aí como não tem circulação viral, não tem problema. Mas a gente tem que proteger esse rebanho. Porque numa reintrodução, o sarampo, não aconteceu isso, comparando aí novamente com a saúde? Vacinava, não tinha problema. De repente, com o tempo, voltou a ter. A imunidade da população estava baixa. Então, isso que a gente não quer. E aí, a programação da retirada da vacinação segue também um protocolo. Esses estados que eu falei, que recentemente foram reconhecidos internamente como livre e sem, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, parte do Amazonas e Mato Grosso, eles estão suspensos de serem vacinados, eles não estão vacinando. Mas aí eles começam a ter inquéritos epidemiológicos para realmente provar que não tem circulação viral ali. Eles têm todo um protocolo de esperar aí 1 ano para aí sim, ano que vem, encaminhar. Não é fácil você simplesmente mostrar, não, eu não tenho vírus e posso tirar a vacinação. Não, nós temos que ter uma defesa muito estruturada para isso. Nós temos que ter o produtor muito consciente, e isso também é nossa responsabilidade de orientar, de sensibilizar o produtor para isso, para ele estar muito atento a isso. Eu não sei se eu te respondi. Respondi? Não, respondeu. Então, a gente está nesse processo, né? Dessa retirada e junto a isso a gente vai retirar, mas vai ter que reforçar o outro lado, né?
a parte da certo. vigilância, né, da observação, de ficar atento aí Da ao rebanho. notificação. Aí, vai tirar a vacina, né, que é uma mão de obra, né, aquele, né, Isso. compromisso 2 vezes por ano e tal. Mas, em compensação, você ganha outra responsabilidade que é tão grande quanto, que é ficar Eu de acho olho no assim, eu acho que rebanho. até mais complicado, eu acho, porque é muita atenção. E assim, até a gente chegar a esse patamar de suspender a vacina, ainda tem muito passo aí, muita ação para a gente cumprir, sabe? Então, enquanto a principal medida é a vacinação, vamos fazer direitinho, vamos participar, vamos seguir o que é o cronograma, o que é as estratégias de vacinação, né? Então, entrando aí já nessa parte da campanha, né? O Brasil, ele tem muitos, esses estados que eu falei, e Santa Catarina, elas não aplicam a vacinação, mas a maior parte dos estados, eles são duas etapas, na maior parte, tá? Não são todos, mas são duas etapas, maio e novembro. Maio, vacina todo o rebanho bovino e bubalino, como a gente fala, de mamando da caducando, é todo o rebanho. Essa etapa maio agora passada teve uma exceção aí por conta da pandemia, então teve uma prorrogação, foi maio e junho, e a etapa de novembro, que está muito próxima aí de acontecer, né? Essa etapa de novembro não tem previsão de prorrogação, vai ser o período oficial, do dia 1º do 11 a 30 do 11, e nessa etapa vacina animais até 24 meses, bovinos e bubalinos até 24 meses. E como que tá São José nesse contexto? Tá muito Como que bem, tá tá? nessa cidade? Ah, tá bem? Que bom, Tá bem, gente, tá que bem. bom. Então, a etapa maio, todo final da etapa, nós fazemos um relatório final da etapa, né? E esse relatório é muito número. E esses números, eles passam, se transformam em informações que ajudam no planejamento de uma ação no município que tenha ficado com índice vacinal abaixo, porque alguns indicadores desse relatório final, eles são avaliados. Então, na etapa maio, o índice vacinal do rebanho é avaliado e o índice vacinal da propriedade. Quantas propriedades entregaram sua declaração, comprovaram a sua vacinação. E esse índice, o que é preconizado na legislação é que seja no mínimo 90%. O ideal é que seja 100%, né? Óbvio, porque aí está todo mundo protegido e mesmo assim, lembrando sempre que a vacina não é 100% eficaz. A vacina, em nenhuma vacina dá a proteção de 100%, mas garante uma boa imunidade aí, né, do rebanho. Então, o índice vacinal, e aí eu vou olhar minha colinha aqui, o índice vacinal do rebanho no estado foi de 91,76%. Há muitas etapas, o estado não ultrapassava o que é preconizado de 90%. E nessa etapa, ultrapassou. E São José, dentro, assim, quando avaliamos o estado, nós dividimos em região. São José está o que nós chamamos de Regional Três Rios, né, com 12 municípios aí. O Comendador Levi Gasparian, Engenheiro, Paulo de Fronten, Mendes, Miguel Pereira, são 12. Miguel Pereira, Patilha de Alferes, Paraíba do Sul, Petrópolis, São José, Sapucaia, Três Rios e Vassouras. Olha só! Então, desses 12 municípios, em relação ao índice vacinal do rebanho, São José passou o índice do estado, ficou com 95,86%. Foi o terceiro melhor dentro de todos esses municípios, foi o terceiro melhor município em relação ao índice. Ficou muito bem mesmo. E em relação à propriedade, nós temos uma certa dificuldade, porque o produtor, ele faz a pior parte, o mais difícil. Ele compra vacina, ele vacina, mas a maior parte, você acredita, não entrega a declaração, não comprova a declaração. Então, só falta isso. E aí, o nosso índice vacinal de propriedade é sempre mais baixo do que o do rebanho. Então, o índice do estado ficou em 80,28%. E o de São José,
apesar de não ter atingido também os 90%, mas também ultrapassou o do Estado, ficou em 82,93%. Então, assim, dou parabéns para todos os produtores, para vocês aí, para todos os representantes do município, porque, assim, isso reflete muito todo o envolvimento, tanto dos produtores quanto do nosso serviço. Isso é muito gratificante quando nós vemos um resultado assim, porque não é só número. Para a gente, isso é ação. Aproveito para agradecer a Astrid e a Valquíria, que são as veterinárias que ficam aqui em contato com a gente, né? Essa vez a declaração foi toda online e era difícil e, poxa vida, elas, né, estavam ali sempre respondendo, ligava, fizeram um WhatsApp, né, para o produtor bater a foto e mandar o comprovante. Então, realmente foi um trabalho duro. É uma equipe muito boa que está aí para vocês, para dar um auxílio e apoio técnico para vocês. As meninas são ótimas. Agradeço muito elas. Então, lembrar aqui alguns itens para o produtor, né, que é importante lembrar, né, de adquirir a quantidade de doses compatíveis com os animais que vão ser vacinados na etapa, né, lembrando que essa etapa é até 24, comprar vacina em lojas que são registradas, observar se essa vacina está com uma temperatura ideal, que está entre 2 e 8, fazer o transporte dessa vacina em caixas térmicas. E é fundamental uma coisa, a higiene de todo esse processo, porque não vale nada se você não tiver o mínimo de cuidado de higiene para executar a vacinação. Então, isso aí é muito importante que tenha, para uma boa vacinação, a higiene durante o processo. E aí, como eu falei, não basta só vacinar, tem que estar oficialmente em dia com o serviço de defesa da Secretaria. Então, assim, é necessário e é obrigatória a comprovação da vacinação. Então, desde a etapa maio, foram criadas outras formas para que o produtor facilite a entrega da declaração. Hoje, a gente até, para a etapa novembro, tem até mais uma. Então, tem a entrega, né, porque alguns núcleos, maio, realmente estava todo mundo fechado, e agora alguns núcleos já estão funcionando, o núcleo de defesa agropecuária, então a entrega presencial é possível, né? É possível, e depois, Juliana, se possível, eu vou passar para você o link que tem os contatos do núcleo, né? De cada núcleo, com e-mail, com telefone. A entrega da declaração por e-mail, né? Você digitaliza. E qual é o documento necessário? É a declaração de vacinação e atualização cadastral, que deve ser completa e correta as informações, né? E a nota fiscal. Então, esses documentos que devem ser encaminhados para a defesa. Aí, como eu falei, presencial, por e-mail, pelo WhatsApp, que você pode digitalizar ou mandar uma foto. E agora, que recentemente já está disponibilizado, é a declaração de vacinação digital. Através do site da Secretaria, é possível você inserir as informações, você anexar a nota fiscal como uma foto e encaminhar via mesmo esse link da Secretaria. Então, como evoluímos? E aí depois eu vou passar para você disponibilizar tanto o link, né, quanto o telefone de WhatsApp, que realmente facilita bastante essa entrega da declaração, né? E lembrando que os produtores que não possuem animais até 24 também devem entregar e preencher o formulário, porque é um formulário de declaração e de atualização cadastral. Porque aí, Juliana, a gente já está preparando para um momento que, se Deus quiser, vai chegar, que nós não vamos ter mais a vacinação, se Deus quiser, mas a gente vai ter que atualizar o cadastro. E aí vamos manter, de alguma forma, essas campanhas para atualização do cadastro. E aí, nessa declaração, a gente já está trabalhando o produtor para ele ter o hábito de atualizar o seu cadastro, porque é muito importante. E o programa hoje, isso acho que assim, é muito importante falar, que o programa hoje, ele está muito, muito linkado e assim, tudo dele é a atualização do cadastro. O cadastro tem que estar atualizado para tudo.
A guia de trânsito hoje já nem está mais tão vinculada eu vacinei, eu tenho que aguardar alguns dias para tirar a guia de trânsito. Não existe mais isso. Para emitir a guia de trânsito, você tem que estar ok com o seu cadastro e ok com a sanidade do animal, a sanidade da propriedade, né? Com o status de sanitário da propriedade. Mas para você ver o quanto é importante a atualização cadastral. Com certeza. Pelo produtor. E é uma... Agora, né, às vezes a gente pensa que a internet, né, tá muito longe do produtor rural, né, que é ainda muito difícil e tal. Mas já saíram pesquisa do ano passado, antes da pandemia. Não sei como que tá agora, acredito que aumentou. Mas mais de 90% dos produtores rurais tinham acesso ao WhatsApp. Então, assim, a internet está no campo. Pode não estar melhor, mas o acesso existe. E eu acho que é cada vez mais importante o produtor estar organizado, né? Tanto o produtor, o pecuarista, quanto o produtor rural mesmo. Conversei com o Leonardo ontem, né? Do coordenador do uso de agrotóxico no estado do Rio. E também o uso de agrotóxico, né? Já está ligado, quando compra, a nota já sai no CPF do produtor. Então, né, tem que saber, né, para qual lavoura que ele vai usar, se está de acordo, a época que ele vai ter que devolver aquela embalagem, né? Se não devolveu, fica amarrado ali no CPF dele. Então, precisa se organizar. Né, e a internet está aí, as coisas, né, tanto para o pecuarista, o agricultor, pessoa física também, cada vez mais a gente está ligado num grande sistema. Então, precisa estar atualizado sim, porque, né, para evitar prejuízos, né, na hora de uma venda, você não consegue fazer a venda porque o sistema, o cadastro da propriedade está desatualizado. Isso, com certeza. E assim, como aconteceu na outra etapa também, eu acho que as revendedoras, elas e o núcleo, todos estão aptos para ajudar no que for possível, o apoio no que for possível, né? De uma pessoa não, de repente, não saber como passar, mas eu acho que assim, existe uma possibilidade de ter esse auxílio na hora da comunicação, né? Porque o que é municipal também, a municipal de isso, os escritórios na Ematerra, assim, existe uma quantidade de apoio técnico nisso aí que é muito importante nessa hora que realmente você falou. A internet está aí, mas realmente a gente sabe que não é uma realidade de todos. Mas veio para facilitar, né? Veio para ajudar bastante, né? Veio para ficar também, não tem muito. Sim, com certeza. E o importante é que, assim, eu cumpri com a minha tarefa de vacinar, mas eu não comprovar para o Estado, eu sou um inadimplente. Eu não fiz o que eu tinha que fazer. Eu posso ter comprado, eu posso ter feito, mas se eu não comprovei, eu sou um inadimplente. Então, esse inadimplente, ele pode sofrer sanções financeiras, né, legais, para regularizar o seu rebanho. Ele pode, no momento de querer transitar, ele não conseguir tirar uma guia de trânsito. Então, assim, vacinem, produtores, vacinem, mas comprovem também, porque aí vai ser a parte mais fácil, é comprovar. Imagina, juntar o rebanho todo, marcar uma data, isso aí que dá trabalho, comprovar não dá não, segue, vai seguindo e entrega. Sei. Liliane, olha, muito obrigada, ótima conversa, viu? Realmente um recado muito importante, que vai ser muito veiculado aqui no nosso município, no nosso estado. Graças a Deus as informações aí se propagam hoje com muita facilidade também. Então, que esse bate-papo nos ajude, né, a batermos as nossas metas aí para vacinação de novembro e que a gente possa estar acompanhando, né, todo o programa para que em breve, se Deus quiser, né, a gente possa estar livre da doença, sem vacinação e cuidando cada vez mais dos nossos lotes, dos nossos rebanhos. Tá ótimo. Eu agradeço muito essa participação. Quando quiser chamar, estamos aí. Com certeza. Não, porque daqui a pouco a gente vai ter que falar já da parte da vigilância. Vamos ter que informar como que o produtor já pode ir treinando. Com certeza um bate-papo em breve aí para a gente já vir com novas orientações.
Isso aí, fica a dica aí ó, primeiro você já falou que a informática já veio para ajudar. A importância da notificação, que assim vai ser a base do nosso controle. Então, fica a dica aí para falar sobre o Sysbravet. Opa! Liliane, olha, um prazer, muito obrigada. De novo, parabéns pelo trabalho. A gente só escuta aqui grandes elogios ao trabalho que você vem desempenhando. Fico muito feliz porque é mais uma mulher veterinária aí à frente, né, da biossegurança e dos nossos plantéis. Então, parabéns. Sei que não é uma missão fácil. Então, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente e por estar realizando esse trabalho aí em prol do nosso estado e dos produtores rurais. Obrigada. Boa noite a todos aí, tá? Um beijo, boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigada a todos.